Estamos em Atos capítulo 20, terminando hoje, versículos 32 ao 38. Já vimos esta convocação de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Ele vem dando as orientações, instruindo estes presbíteros, falando que eles deveriam atender pelo rebanho, que eles foram constituídos pelo Espírito Santo como bispos, que eles devem então pastorear a igreja de Deus, e essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele fala do perigo dos lobos que podem penetrar na igreja e de próprias pessoas de dentro da igreja que se levantarão para arrastar outros atrás deles. No versículo 32 nós vamos dar continuidade. O texto vai falar que agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim em mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então vemos nesta passagem o apóstolo Paulo dando suas orientações, falando da preciosidade da palavra de Deus. Versículo 32 fala: eu encomendo-vos ao Senhor. Como se ele estivesse falando: voltem-se para o Senhor, voltem-se para Ele e para a palavra da sua graça. Se aproximem de Deus e se aproximem da sua palavra, se aproximem da palavra de Deus. Qual é a necessidade, qual a importância de se aproximar de Deus e da sua palavra? Para sermos religiosos, para sentirmos paz, para sentirmos alegria. Não é só isso. Isso comparado com o que o Senhor tem a nos dar, é perfumaria, é secundário. Mas o Senhor nos fala aqui de nós nos achegarmos ao Senhor e a sua palavra, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. O Senhor, através da sua palavra, tem poder para nos edificar. E o que é edificar? Edificar, normalmente, nós, quando falamos em edificar, nós vemos na nossa cidade, principalmente nessa região, vários edifícios sendo construídos, levantados. Eles estão sendo edificados. Então se passa ali num período de tempo, eles estão lá cavando aqueles buracos enormes, com aquelas brocas enormes, jogando concreto lá dentro. Daqui a algumas semanas você já vê alguns tijolos subindo, e alguns meses depois já tem todo aquele paredão, todos aqueles andares, e já estão colocando vidros e pintando ou colocando aquelas pastilhazinhas, e algum tempo depois, um ano ou um pouco mais, já vê todo aquilo acabado, aqueles prédios bonitos, alguns simples, outros luxuosos. Isso é edificar, crescer, ser transformados. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. É como se nós fôssemos um edifício. E através do Senhor, através da sua palavra, nós somos transformados dia após dia. Somos santificados, como a palavra nos fala aqui através do apóstolo Paulo. A palavra da sua graça tem poder para vos edificar. Então nós somos edificados, nós crescemos, nós desenvolvemos em Cristo, nós desenvolvemos em santificação. Ele vos edifica e dá herança. Ela vos edifica e dá herança entre todos os que são santificados. Nós recebemos uma herança. Aqueles que são santificados, aqueles que foram separados por Deus, consagrados para Deus, recebem uma herança. Esta herança é uma herança em dinheiro, são posses, são um terreno lá no céu, são tesouros celestiais, vão receber ouro lá no céu. Está falando de uma herança eterna, de estarmos na presença de Cristo para sempre, algo que dinheiro nenhum pode comprar.
Nem o cartão da Mastercard pode comprar. É a herança celestial. Nada além do Senhor, através da sua palavra, quando Ele desperta o nosso coração através do seu Santo Espírito. Ele nos leva a amar a Cristo, nos leva a amar a sua palavra, e através dessa palavra nós somos cada dia mais edificados, transformados por ela, e ansiamos por estar na sua presença na eternidade. Esta mensagem que ele encomenda aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso, que eles se aproximem de Deus, se aproximem da palavra de Deus, porque a tendência de nós nos distanciarmos da palavra de Deus, como na época de Josias, quando a palavra de Deus é achada num canto lá no templo. Ela estava relegada a estar num canto, jogada, cheia de pó. Eles até conheciam a história de Israel, mas deixaram de conhecer a palavra de Deus. E quando a lei de Deus é levada a Josias, lida para ele se lamenta, ele rasga as vestes. Então, a partir dali, ele se compromete a ter um compromisso com Deus, e o povo tem um compromisso com Deus. Ali há um despertamento de se aproximar de Deus e se aproximar da sua palavra. Quando o povo de Deus se distancia dele e da sua palavra, nós deixamos de viver uma vida de santificação, nós vivemos em pecado, nós deixamos de testemunhar do Evangelho, nós não demonstramos amor ao Senhor, nos distanciamos do relacionamento com Ele, o nosso amor se esfria, nosso relacionamento com Ele fica um relacionamento casual, um relacionamento apenas de aparência. É como um casamento que vive apenas de aparência. Está tudo bem aparentemente, mas se você for ver de perto, não está. Então, o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, e não um relacionamento apenas de aparência, porque Ele, através da sua palavra e da nossa aproximação com Ele, nós devemos viver então uma vida de santificação. Deus nos fala a partir do versículo 33: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim, aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele fala: olha, eu não estou no ministério cobiçando ouro, prata ou vestimentas. Eu não estou no ministério para ganhar dinheiro, porque já naquela época existiam pastores, discípulos itinerantes que pregavam esperando receber donativos, esperando receber valores em dinheiro, esperando receber até vestimentas luxuosas, ter um certo status entre o povo de Deus. E o apóstolo Paulo fala: eu não cobiço nada disso, eu não me importo com isso, eu não estou aqui servindo ao Senhor para cobiçar prata e ouro, para chegar na casa de alguém e falar: olha só, você tem esta veste tão bonita e você tem 3 delas, dá uma para mim. Olha, você tem tanto dinheiro, você pode dividir comigo. Eu falo: eu não cobicei dinheiro, gente. Eu não cobicei ouro, não cobicei prata, não cobicei investimentos. O ministro, já naquela época, ele recebia donativos. O próprio Jesus recebia donativos, tanto que o Judas era o tesoureiro, que recebia donativos para que Jesus estivesse no ministério ali. O Judas era aquele que roubava, inclusive, os donativos que eram recebidos ali, das ofertas. Os discípulos do Senhor recebiam ofertas, donativos em roupas, em alimentos. Mas Paulo fala: eu não estou no ministério por causa disso, eu não estou por interesse, eu não estou pela parte financeira. Quando nós vamos procurar um trabalho, quando há esta possibilidade de escolhermos, um dos quesitos que nós escolhemos é o quesito financeiro. Mas o ministério é algo diferente. O ministério não é um emprego, o ministério é ministério. Não é uma profissão, é um serviço ministerial. Nós não temos um vínculo empregatício, nós não temos uma carteira assinada, nós não temos direitos legais nesse sentido. Então, nós não estamos por causa do dinheiro,
Agora, se eu for fazer um concurso, de repente eu falo, esse concurso acho que eu vou gostar, vai ser um trabalho bom e tem um bom salário, então é isso que eu vou fazer. O salário é bom, não há problema nisso. Mas já quando alguém vem para o ministério, achando, eu vou para o ministério porque eu vou ganhar tanto, isso já é cobiçar. Isso já é estar no ministério não porque ama a Cristo, mas porque ama o dinheiro. É diferente. Isto não é um trabalho, é um ministério. E sobre isso, né, que o apóstolo Paulo fala aqui, o apóstolo Paulo, ele trabalhou em alguns momentos. Nós vemos que quando Áquila e Priscila ali recebem o apóstolo Paulo, ele acompanha esse casal fazendo tendas. Ele volta a trabalhar. O apóstolo Paulo mesmo, ele sabe que a igreja, ela deve suprir as necessidades do pastor, que é importante, é um papel importante da igreja. Como ele fala na primeira carta que ele envia a Timóteo, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 18, ele fala assim, pois a Escritura declara, não amordastes o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Né? Ele fala no versículo 17 que os presbíteros eles são merecedores de dobrados honorários, né? Ele usa essa ilustração para falar, olha, o boi você não amordaça quando ele está trabalhando, ele tem que comer. Então o ministro ele é digno de um salário. Então ele coloca essa necessidade de pastor, de presbítero, quando ele está no ministério, receber um valor para que ele tenha a sua subsistência. Paulo recebe ofertas de outras igrejas, tanto quando ele adoece e é mandado Epafrodito para levar uma oferta para ele, Epafrodito fica doente ali, ele envia uma carta à igreja de Filipos ali para agradecer, para enviar algumas orientações, para acalmar a igreja devido ao estado de saúde de Epafrodito, e ele agradece pelas ofertas que os irmãos dão, o suficiente para suprir as necessidades dele. Paulo, por outro lado, em outros momentos, ele não queria se tornar peso para a igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 7 ao versículo 9, ele fala o seguinte, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 9, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei, me guardarei de vos ser pesado. Eu falo aqui, olha, eu não quero ser pesado para vocês. Eu recebi ofertas de outras igrejas que podiam enviar para mim, mas eu não quero tirar algo que vocês não podem dar. Eu não quero colocar um fardo maior sobre vocês que vocês consigam carregar. Então, longe de mim ser um fardo. Ele não queria isso. Ele queria pregar o Evangelho. E para isso, não que precisasse receber de outro. Sou muito grato a Deus porque em certa época nós vendemos pão para dar complemento para a nossa renda. Ficamos 2 anos e pouco vendendo pão e evangelizando ao mesmo tempo, né? Levando panfletos nas kitnets dos universitários. E a Cris ficou fazendo pão até os 7, 8 meses de gravidez. E ali, pela graça de Deus, recebemos alguns irmãos na nossa casa de uma igreja do norte do Paraná, de Maringá, que se comprometeram a nos auxiliar, mas nós não pedimos. Nós falamos, vocês querem nos ajudar? Eles foram, nos visitaram na nossa casa, nós havíamos conhecido há algum tempo, e eles vieram fazer uma visita e falaram, a gente gostaria de se comprometer com vocês por um certo período de tempo para suprir as necessidades de vocês, porque ele falou, sua esposa daqui a um mês ela não vai poder mais fazer 50 pães por dia. Pegar aquela manivela lá, manual lá, para amassar 50 pães um dia, ela não vai conseguir. Eles nos supriram um período ali, de uns 2 anos eles nos supriram.
Foi a graça de Deus. Porque nós não poderíamos chegar à igreja e falar, então a igreja, agora que a Cris tem neném, ela não pode mais fazer pão, então o valor que nós ganhávamos vendendo pão, nós queremos que a igreja não podia. Nós não queremos trazer um peso para a igreja, nós não estamos no ministério por dinheiro. Se estivéssemos, seríamos bem mal sucedidos. Mas essa não é a ideia. O objetivo do ministério não é o dinheiro. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, como ele trabalhou também, como ele trabalhou duro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele fala assim, mas pela graça de Deus sou a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha, eu trabalhei, eu me envolvi, eu me trabalhei duro. Paulo fez tendas, Paulo trabalhou duro no Evangelho também, e é uma exaustão, não só uma exaustão física, mas uma exaustão emocional também, porque o fato do estudo, de você se envolver, de conversar, de aconselhar, de acompanhar as ovelhas, é uma tarefa extenuante, cansativa. Ah, mas você não está capinando o quintal. Capinei muito o quintal na minha vida, isso cansa mesmo, verdade. Ah, mas você não está fazendo a valeta. Fiz muita valeta na minha vida também, cansa bastante. Ah, mas você não está lá derrubando parede. Já derrubei parede, cansa também. Mas o fato de pensar, estudar, acompanhar pessoas, conversar, ver o desenvolvimento, se preocupar com as dificuldades, isso cansa. Mas é aquele cansaço prazeroso, fala, poxa, cansou, mas valeu a pena. Sabe aquele cansaço gostoso? Fala, que bom, estou cansado, mas valeu a pena esse cansaço. Paulo faz isso, eu trabalhei, eu estou exausto, mas não sou eu, é a graça de Deus. O projeto de Paulo não era enriquecer. Só que infelizmente o que nós vemos nos dias atuais, e já há muito tempo, é que muitos pastores, o projeto de pastorado é um projeto de enriquecimento. O apóstolo Paulo fala que ele não cobiçou prata, ouro, vestes. Mas o que nós vemos hoje em dia é que o projeto pastoral é um projeto de enriquecimento, e quanto isso é triste. Porque nós começamos a listar o que pastores ganham, isso aqui é baseado em fatos reais, por pastores que eu conheço, ou que outros pastores conhecem, ou que até são relatados em jornais de igrejas, de convenções. Pastores, normalmente associados a algum tipo de convenção ou denominações grandes, ganham uma oferta pastoral. Se é uma igreja grande, normalmente é uma oferta razoável. Recebe 13º, férias proporcionais, um fundo de garantia particular, eu coloquei aqui porque não é FGTS. Eu conheço igrejas que fazem isso e não acho errado fazer. A gente não tem carteira assinada, a gente gostaria de fazer como se fosse um fundo de garantia do pastor. Vamos colocar um dinheiro na conta dele. A igreja pode? Que faça. Mas a gente tem que deixar bem claro que o pastor não deve ir para o ministério pensando nisso. O que acontece muitas vezes é que o pastor já chega na igreja falando isso. Eu quero tanto de salário, 13º, férias proporcionais, eu quero um fundo de garantia. Pastores normalmente recebem um presente no dia do pastor, recebem um terno novo, ou recebem um bônus em dinheiro no dia do pastor. Pastores recebem, muitos deles ainda hoje recebem casa pastoral, de igrejas de denominações. Normalmente o pastor é convidado a pastorear aquela igreja. Tem a casa pastoral aqui, e a igreja vai pagar água, luz, telefone, pastor. Se a igreja não tem casa pastoral, paga um aluguel para o pastor, com todas as despesas pagas. Há um auxílio combustível para o pastor. Então, há todos esses benefícios. E ainda ocasionalmente, existem algumas coisas aqui que acontecem em algumas igrejas. Existe um sabático após certo tempo de ministério. Algumas igrejas, a partir de 10 anos de ministério, no 10º ano,
o pastor ele tira ou 6 meses ou 1 ano para ficar descansando, para ele fazer um aperfeiçoamento, para ele fazer um curso, para ele ler um livro, para ele escrever um livro. Tem igrejas que pagam escola particular para os filhos do pastor. Tem igrejas que pagam despesas de viagem. O pastor vai viajar para uma conferência, a igreja vai pagar. O pastor vai comprar livros na conferência, a igreja também vai pagar. O pastor vai começar a pregar em Apocalipse, por exemplo. Vamos dizer que nós estejamos pregando em Apocalipse aqui. Então a igreja é que vai comprar os livros para o pastor. Eu já ouvi da boca de um pastor falando comigo, cara a cara, falando, não, olha só, isso aqui a igreja vai pagar, porque isso aqui é para o ministério, porque é para o estudo, então isso aqui nós vamos tirar do caixa da igreja. Não, isso aqui é o meu material de trabalho, é o meu material de trabalho, eu vou lá, eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou comprar, a igreja ela já vai me suprir através da oferta, e esta oferta deve suprir as outras questões. E isso faz com que o ministério se torne algo cobiçado. Poxa, mas você tem tudo isso? Vamos pagar a escola dos meus filhos? Eu vou ter casa pastoral? Eu quero ser pastor. Ele não quer ser pastor porque ele ama a palavra de Deus, porque ele ama as ovelhas. Ele quer ser pastor porque tem tantos benefícios. É igual funcionalismo público. Vamos falar a verdade. Funcionalismo público não é cobiçado porque é um trabalho muito legal. Não, muitas vezes não é. Mas é porque ganha um salário bom e estabilidade. Eu quero ser funcionário público pela estabilidade. E o pastoral também. Eu quero ser porque tem isso, aquilo outro. Eu vou ter o status de ser pastor. Eu vou ganhar bem, eu vou ter isso, vou ter aquilo outro. Vou ter casa, vou ter auxílio combustível, vou ter paletó novo todo ano. Eu vou ter... se eu quiser comprar livro, a igreja vai me dar. Se eu tiver 3, 4 filhos, eu coloco na escola particular, a igreja vai. Cobiça. O pastor Paulo fala, eu não cobiço nada disso. Eu não estou no ministério pelo dinheiro. Eu não estou no ministério pelo status. Eu não estou no ministério para ter uma vida tranquila. O ministério não é para ter vida tranquila. Muito pelo contrário. Cuidar de ovelha tem que ser extenuante. Senão não estamos cuidando direito. Onde está o coração? E quais são as consequências quando há isso? Quando se pensa dessa forma, quando o pastor pensa dessa forma, cobiçando todas essas coisas para entrar no ministério, ele está se auto-glorificando e não dando glórias a Deus. Pastores começam a cobrar para pregar em igrejas, cobrar de entrada. A igreja até que reclama, mas estão... Pastor tal, vem aqui na minha igreja, está cobrando entrada para ouvir o pastor pregar lá. Igrejas que ficam anos sem pastor. Conheço igrejas que ficaram anos sem pastor, porque elas não podiam dar uma oferta que fosse à altura de um pastor. Mas qual a oferta à altura de um pastor? Qual é o salário mínimo de um pastor? Deveria ter salário mínimo? Não. O pastor deveria pensar na glória de Deus, não só em salário. Igrejas ficam meses, anos sem pastor, porque eu já, em certa época, fui convidado para pastorear uma igreja. Não fui porque não era o momento e eu estava com um outro projeto. A primeira coisa que eles falaram, mas se o pastor vir para cá, a gente não tem como dar um salário muito bom. Eles já vinham falando quase que pedindo desculpas. Eu não deixei de ir para lá por causa do valor, porque eu estava com outro projeto, eu já estava fazendo outra coisa. Olha, eu agradeço pelo convite, mas eu já tenho um outro projeto e não posso largar no meio do caminho. Mas a ideia é que e ficaram um bom tempo procurando, porque não tinha um bom valor, porque já há esta direito adquirido, mas não, o pastor tem que ganhar no mínimo tantos mil. Tem que ter, e se a igreja não tiver uma casa pastoral, tem que alugar uma casa para o pastor. E tem que dar isso, tem que dar aquilo outro. Se a igreja não puder, o pastor deve voltar a trabalhar.
Isso é muito importante. E se o pastor pensa dessa forma, começa a cobrar, começa a pensar só no dinheiro, o que vai acontecer? Afeta a prática do culto. Vocês já viram certamente vários cultos onde o pastor fala 90% do tempo fazendo apelo para dinheiro. Vamos fazer a campanha para tal coisa. Vamos fazer a campanha para não sei o que lá, para ganhar, arrecadar dinheiro para não sei o que. Vamos fazer campanha para isso, para aquilo. É dinheiro, só dinheiro. Mas só tem dinheiro. Campanhas absurdas. Chantagem emocional. Oh, se você der, você vai ser abençoado, mas se você não der, Deus vai pesar a mão sobre você. Faz as maiores loucuras. Compromete a teologia da igreja por uma questão financeira, porque a cobiça surge. Mas se eu falar algo que a igreja não goste, de repente eu vou perder o ministério e vou perder esse valor tão alto que estou recebendo aqui, e eu vou perder esta casa pastoral, esse carro, isso e aquilo outro. Já ouvi de pessoas que estão falando, se tal pastor mudar de ideia, olha tudo que ele vai perder. Acho que ele não vai mudar de ideia não. Mas ele ama quem então? Ele ama o dinheiro ou ama Deus? Isso compromete a qualidade da pregação. Acabamos tendo pastores animadores de plateia que querem estar aqui porque as pessoas têm que se sentir bem, então eu tenho que trazer algo divertido, que elas gostem, que elas se sintam bem, que elas saiam daqui falando, olha como o pastor é legal, como ele é desinibido, como ele é engraçado, como eu gosto dele, e até estou mais animado a dar uma oferta ali na igreja. Pregações sob encomenda, o pastor prega ali, vai pregar sobre isso. O pastor vai pregar sobre aquilo, porque ele está sendo pago para isso. Ele acaba sendo um empregado mesmo. Ele é tratado como um empregado e não como um ministro da palavra de Deus. Quem está errando nesse sentido, então? O pastor está errando. O pastor está errando por exigir todos esses benefícios. Muitos deles exigem, sem levar em conta a situação financeira da igreja. Já ouvi falar de igrejas onde o pastor recebia uma oferta X, não pequena, a igreja estava passando por dificuldades financeiras, e ao fim do culto, depois das ofertas, o pastor ficava junto dos líderes, do tesoureiro, do primeiro e do segundo tesoureiro, só que ia mexer no gasofilaço, pegar as ofertas, para ele pegar aquilo que era lhe devido. Então, o pastor está errado em exigir. O pastor vê que a igreja está passando por dificuldade, não quero ser pesado à igreja, vamos diminuir. Também já ouvi de pastores, homens piedosos de Deus, que falaram, olha, nós alguns anos atrás indexamos as nossas ofertas ao salário mínimo, nós recebíamos X salários mínimos. Só que o salário mínimo começou a aumentar demais, nós começamos a receber muito. Então nós levamos a assembleia da igreja e decidimos que o nosso salário deveria ser cortado. Isso é papel de homens de Deus, de reconhecer, de ter bom senso. Falar, olha, isso não é condizente. Nós estamos recebendo demais. Podem baixar. Tem muito além daquilo que a gente precisa. Não é fazer voto de pobreza, não. A pessoa pode viver sim uma vida digna. Mas existem coisas que são absurdas, fora da casinha, fora da realidade. Que o pastor deve ter este senso, essa sabedoria, essa noção. É importante nós falarmos também que a igreja está errando nisso. Mas é o pastor que recebe, mas é a igreja que paga. A igreja que concorda em manter esses benefícios. Ou isso não é feito um acordo em uma reunião, em uma assembleia? Normalmente se decide numa assembleia. Então a igreja deve ter mais bom senso quando for falar de sustento de benefícios pastorais. Olha, não, isso não cabe. A igreja vai passar dificuldade.
Como que a igreja vai ter recursos para enviar sustento missionário, para missões? Como que a igreja vai ter recursos para fazer uma pintura na igreja? Como que a igreja vai ter recursos para mandar bolar panfletos para a gente distribuir no bairro? Como que a igreja vai ter recursos para a gente planejar um material visual para as crianças, se nós dermos todos esses benefícios para o pastor? Então, a igreja, porque ela concorda com isso, todos perdem, visto que os ganhos pastorais muitas vezes são escândalo para a igreja. O pastor está lá ganhando um super salário e muitos membros da igreja estão passando dificuldade, e aí os membros falam, pois é, está difícil para todo mundo, mas as entradas da igreja não são suficientes nem para a gente fazer uma cesta básica direito, porque não vai para o pastor. É um salário absurdo, de alto. E aí não sobra para ter uma cesta básica para um membro que está desempregado, que está doente, em situações difíceis, para uma viúva, para alguém que passou por um momento de dificuldade, que está no hospital, que sofreu um acidente. Então, há um erro, todos perdem nesse sentido, é muito escândalo. Ovelhas, não se sacrificem para manter luxos pastorais. Aqui na nossa cidade tem pessoas bem conhecidas. Tem um cidadão que ele vende bala no semáforo e ele entrega praticamente todo o lucro dele na igreja. E é uma igreja bem rica. Ele trabalha para manter o luxo da igreja. E os membros da igreja eles fazem, eu vou fazer um trabalho extra aqui para dar uma oferta extra lá, e o pastor está nadando lá nos seus recursos, nos seus carros de luxo, nas suas viagens ao exterior, e vai para a Europa, e vai para os Estados Unidos, e eu penso ali, não, vou vender aqui vou fazer um salgadinho, umas coxinhas, pão de queijo, vou lavar uns carros aí por fora, e vou dar uma oferta extra lá para o pastor. Nossa. Quando há uma necessidade, é até louvável fazer isso, para auxiliar algum pastor que esteja passando necessidade assim. Mas quando nós vemos que esse pastor tem recursos, não se sacrifique, não se mate. Eu peguei um levantamento de 2017. Tem pastores que eles recebem até R$25 mil por pregação. Eu vou na sua igreja, mas são R$25 mil. São R$25 mil para eu... Aí eu pago minha viagem. Não, vocês vão pagar a minha viagem em tal companhia aérea e eu quero ficar em tal hotel. Isso está fora o bom senso de uma igreja, de ovelhas, de pastores dessas igrejas e do povo de Deus como um todo. Como uma igreja se sujeita a pagar um valor desse para receber um pastor, para que ele venha lhe pregar durante 50 minutos, uma hora que seja? Isso é absurdo. O apóstolo Paulo não cobiçava prata, não cobiçava ouro, não cobiçava vestes. Ele estava interessado em pregar o Evangelho, em ver pessoas sendo santificadas. Ele não estava se importando com o dinheiro, ele estava se importando com as riquezas celestiais. Cuidado com o seu coração. Como nós podemos tratar disso? Qual é a nossa maneira de agirmos com relação a isso? Pastores devem ser servos de Cristo. Eles devem se portar como senhores, como nós somos importantes, nós somos os melhores. Quando os discípulos vão até Jesus achando que um é mais importante do que o outro, que um quer sentar à direita, outro à esquerda, e Jesus fala, quem quer ser o maior, seja quem sirva. E o próprio Jesus ali, no capítulo 10, versículo 45 de Marcos, ele vai falar, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Então os pastores devem se portar como servos de Cristo.
E não sair por aí, eu vou cobrar, vou fazer uma pregação, eu vou cobrar 5 mil reais, 10 mil, 20 mil reais. Graças a Deus, também conheço muitos pastores que eles vão à igreja e a igreja pergunta, quanto você cobra? Não, dá uma oferta, irmão, para cobrir a minha viagem, vou usar combustível e tal, vou pagar o pedágio. E isso já, por outro lado, também existem igrejas que não dão oferta alguma daí. Isso também é errado. O pastor ele tem os seus gastos, né? Paga o combustível, paga o pedágio, tudo mais. Veja esses homens piedosos. Paga a minha passagem. Eu vi o Nicodemos falando esses dias, mas eu ouvi de outros pastores pessoalmente mesmo. O Nicodemos falou, eu não cobro nada. Eu só peço que paguem a minha viagem, para onde eu for, se for longe, necessário de avião. Mas se a igreja puder pagar um hotel, ok. Se não puder, eu posso ficar na casa de alguém, mas eu não exijo hotel. E não existe pagamento algum. Só peço que pague minha passagem. Nada mais natural. Imagina ele pagar a passagem para ir em todo lugar que ele vai. Então, a igreja paga minha passagem. Se não tiver dinheiro para me deixar no hotel, eu fico na casa de alguém. Isso é amar o evangelho. Não está ali, eu vou lá se pagar 5 mil. Se eu for nessa companhia, se me deixar nesse hotel de luxo. Não, nós não cobiçamos isso. Nós somos servos de Deus, estamos aqui para pregar o evangelho. As igrejas precisam se conscientizar que é a sua responsabilidade pregar o evangelho. Então, a responsabilidade é da igreja pregar o evangelho. Nós vamos trazer um pregador aqui porque ele vai pregar o evangelho e haverá um grande espectador. A responsabilidade é sua de pregar o evangelho. Mas aquele pastor é isso, é aquilo outro. Ele pode vir para um momento especial, para uma festividade, para a comemoração de um aniversário da igreja, para uma conferência, legal. Mas para ele evangelizar, esse papel é seu. Ele vai fazer na cidade dele, onde quer que ele esteja, mas esse papel de evangelizar, de pregar a palavra, é seu, é nosso. Nenhuma igreja deveria se envolver em nenhum tipo de ativismo para conseguir trazer algum ministro famoso. Então o ministro vai cobrar 15 mil para vir aqui, mas então irmãos, vamos fazer uma campanha aqui. O irmão ali vai vender roupa, o outro irmão lá vai vender salgadinho, o outro irmão lá vai fazer um bazar, o outro lá vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não se envolvam em loucuras, não façam loucuras. Estamos aqui para pregar o evangelho, temos outras prioridades. A Bíblia nos convoca para socorrermos os fracos e desamparados. Vejam que o apóstolo Paulo fala aqui que no versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Fala, é necessário socorrer as necessidades. Eu não estou aqui para cobiçar isso, para cobiçar ouro, prata, roupas. Eu estou aqui porque eu também considero importante socorrer os necessitados, os desamparados. Então não está pensando, eu estou pensando em mim, no que eu vou ganhar. Não, estou pensando no meu próximo. Isso é amar ao próximo. Jesus nos chamou para amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo. E é para socorrer o necessitado. E ele faz como se fosse uma citação do próprio Cristo. Entendemos aqui que são princípios daquilo que Cristo ensinou, porque não há nenhuma palavra nesse sentido da Escritura que o próprio Senhor Jesus tenha falado. Mas a Bíblia nos convoca a socorrermos os fracos e desamparados. Se vocês forem ver em Gálatas capítulo 2, versículo 10 e 6, capítulo 6, versículo 10, são duas passagens que falam sobre esta questão. Gálatas capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Lembrar dos pobres, lembrar dos necessitados. Quanta pobreza, porém, quanta necessidade. Lembre-se dos pobres. No capítulo 6, versículo 10 fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O Senhor nos convoca para
ajudarmos os necessitados. Mas ele dá uma lista de prioridades. Ajudem a todos, mas cuide primeiro da família da fé. Cuide dos irmãos em Cristo, aqueles que estão passando por necessidade, que estão próximos a vocês. Cuidem. Não fiquem pensando só, eu quero ganhar, eu quero ter isso. Não, cuidem. Vejam a necessidade que estão passando, de alimento, de vestes, de qualquer remédio que ele precisa. Atento, esteja atento para isso. O apóstolo Paulo mesmo fala na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele fala que aquele que não tem cuidado dos seus tem negado a fé e é pior que um descrente. O fato de não cuidarmos dos nossos, Paulo faz, a Bíblia sempre faz alusão a viúvas, a órfãos. Ele fala, se você não está cuidando dos seus, a fé que você professa, você ao mesmo tempo está negando na prática. E você é pior do que o incrédulo, abandonando aqueles que são necessitados. Você é pior que o pagão. Você nega a sua fé, você renega a sua fé. Fuja da idolatria. Dinheiro é idolatria. A Bíblia fala que a avareza é idolatria. O próprio Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós amamos a Deus ou as riquezas. E quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele fala no capítulo 8, versículo 17, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, versículo 17, ele fala ali: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A nossa herança é uma herança celestial, uma herança em Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo para a eternidade. E se ficarmos pensando apenas em dinheiro, em posses, em terrenos, em dinheiro, isso, aquilo, outro, não olharemos para a herança celestial, para a nossa vida com Cristo. Quanto tempo vamos perder da nossa vida pensando naquilo que é passageiro, ao invés de pensarmos na eternidade? Paulo se despede dos seus irmãos, dos presbíteros, versículos 36 e 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam até o navio. Então ali houve uma despedida, eles se ajoelham, eles abraçam Paulo, aquele momento afetuoso, e choram, parece até aquele sentimento meio latino, sentimental que a gente tem. Tem algumas nações que a gente fala, olha, essa nação aqui são meio frios, parece que eles não choram, parece que eles fingem. Aqui quando eles estão chorando, a gente parece que percebe o latino, que é mais sentimental, que eles que abraçam. Obviamente, eu não estou falando que o israelense é latino, tá? Eu estou falando que eu visualizo isso, abraçando e chorando, porque Paulo estava indo embora, porque Paulo falou que eles não veriam mais ele. Então aquela despedida dos irmãos, a tristeza deles, o amor que eles sentem pelo apóstolo Paulo, o zelo pela palavra, e todos aqueles homens, aqueles líderes, eles reconheciam a soberania de Deus. Mas percebam que quando Paulo fala que eles não veriam mais ele, apesar de futuramente eles o verem novamente, a soberania de Deus não nos impede de orar. Eu sei que Deus é soberano, então não preciso orar. Veja esses homens, eles estavam orando a Deus. Eles oram com Paulo. A soberania de Deus não nos impede de orar, muito pelo contrário, ela nos estimula a orar. Senhor, Tu és maravilhoso, e eu vou orar ao Senhor, porque sei que o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor usa a oração para cumprir os seus planos. A oração é um instrumento de Deus. A Bíblia fala que Deus ouve as nossas orações. Ela fala que nós fala, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então a soberania de Deus, ela não nos impede de orar, porque existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, todos os planos dele vão ser cumpridos, mas Ele nos estimula a orar incessantemente. Orar sem cessar. A soberania de Deus não nos tira as emoções. Deus é soberano. Pode acontecer qualquer coisa.
que eu não vou chorar, que eu não vou me emocionar, eu vou ser um cara muito frio, eu não vou ter nenhum sentimento, porque eu sei que Deus é soberano e tudo que acontecer está nos planos dele. Se eu perder o emprego, Deus é soberano, eu não vou ficar triste não. Se eu tiver alguma dificuldade no meu relacionamento, não vou ficar triste não. Deus é soberano. Se eu perder um familiar, eu não vou ficar triste. Deus é soberano. Se algum familiar tiver uma doença grave, eu não vou ficar preocupado. Deus é soberano. Não é isso. Nós temos sentimentos. Nós temos medos. A soberania de Deus não tira os nossos sentimentos, os nossos temores, as nossas emoções. Nós constantemente precisamos lidar com os nossos medos, mas a soberania de Deus não nos tira as emoções. Nós continuamos ficando emocionados como eles ficaram. Nós sabemos que Jesus chorou. A Bíblia relata 2 vezes Jesus chorou. Nós não sabemos se ele chorou outras vezes, além de quando ele era criança. Mas Jesus expressou suas emoções. Jesus expressou a sua angústia quando estava prestes a ir para o Getsemane, para ir para a cruz, quando ele estava no Getsemane. Ora, mas ele não cria na soberania de Deus? Ora, não havia ninguém mais próximo de Deus senão seu próprio filho. Ele reconhecia e sabia da soberania do Pai, tanto que ele fala: passa de mim este cálice, mas faça-se a sua vontade, não a minha. Ele sabia os planos do Pai, mas isso não o impediu de orar. E isso não nos deve impedir de orar, e isso também não tira as nossas emoções. Jesus não ficou lá tranquilo e calmo. Vou ser crucificado, mas está tudo no controle do Pai. Vou fazer igual os discípulos, vou dormir com eles lá, ao invés de me ajoelhar e orar, vou dormir. Não. Jesus compreendia a necessidade da oração. A soberania de Deus nos leva a glorificar e servir a Jesus com mais empenho. Eu sirvo ao Senhor porque os planos dele vão ser cumpridos. Eu sirvo ao Senhor porque eu estou confiante que a vontade dele será feita. Não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero. Senhor, eu vou trabalhar, a sua vontade vai ser feita. E eu vou trabalhar. E eu vou me animar. E eu vou ser estimulado pelo Senhor a continuar trabalhando, porque o Senhor é soberano. E o Senhor já tem a vitória. O Senhor é vitorioso. Em Cristo nós somos vencedores. O Senhor virá para reinar. E o Senhor nos dá um trabalho, uma atribuição a fazer. Então nós estamos aqui para trabalharmos, para glorificarmos a Deus. Não por dinheiro, não por status, não para cobiçarmos, mas para servirmos ao Senhor. Igreja, você está aqui para servir ao Senhor, não para servir ao pastor. O pastor, ele é digno do seu salário, mas não de algo que traga escândalo para a igreja, mas sim que traga glória para Deus. Que traga bom testemunho para esta igreja. Que o Senhor nos ajude a olhar para os recursos que Ele tem nos dado e usá-los para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvamos a Ti